Frequentar uma casa espírita e frequentar o GEAC é, sem dúvida, maravilhoso e é a maior bênção para mim que eu podia ter conquistado. Que as bênçãos também se conquistam por trabalho, por esforço, procuram-se, encontram-se. Porque sabemos que os livros da codificação são muito importantes, e o estudo dos mesmos também, mas dia após dia vamos nos apercebendo de que o esclarecimento e o conhecimento vai para além, baseado sempre na codificação e com referências à codificação, porque está lá tudo, mas podemos vir 20, 30, 40 vezes, provavelmente não entenderemos ainda daqui a 30 reencarnações o que é que Kardec queria dizer com tudo o que os espíritos lhe ditaram. E então temos obras complementares daquilo que Kardec já no seu tempo nos queria dizer. Vamos iniciar um novo livro, um livro interessantíssimo, que no fundo eu questiono, diz-me o que comes e como comes, e eu dir-te-ei em que estado está a tua evolução espiritual. É mais ou menos assim, quase assim, porque neste livro nós vamos perceber que aquilo que comemos reflete ainda o estado evolutivo em que nos encontramos e também toda a espiritualidade que atraímos em função daquilo que comemos. Quando nos encontramos já mais subtilizados e deixamos de comer determinadas coisas, como outros vícios, porque comer muito e comer mal é um vício a erradicar e que com o tempo também vamos aprendendo. Então, vamos iniciar o estudo desta obra e vamos ver quem é o autor. Edson Ramos de Siqueira. Nasceu a 6 de abril de 1956 em Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. É engenheiro agrónomo, tem uma pós-graduação em produção animal. É professor na Universidade Unesp, em campus de Botucatu, desde 1980, e durante 20 anos dedicou-se ao estudo do comportamento animal, etologia. É orador espírita desde 1994 e, a fim de desenvolver o tema deste livro, tentou aliar os conhecimentos etológicos que já tinha às questões inerentes à alma dos outros animais. E para isso valeu-lhe realmente o conhecimento que adquiriu da doutrina enquanto espírita. Este livro foi publicado em 2015. É um livro muito recente, porque também só agora é que nós, os espíritas, muitos de nós, estamos já abertos para este tipo de mensagem. Então, os editores escrevem uma carta de apresentação, antes de entrarmos no livro em si, em que nos referem que estamos diante de uma obra absolutamente especial, diríamos até essencial, porque a nossa sociedade é marcada pelas vicissituações de toda a ordem. São as drogas, o álcool, o fumo e inúmeros comportamentos que limitam ou comprometem o desenvolvimento humano, porém, nenhum vício é tão generalizado como a alimentação pela carne, nenhum mesmo. É certamente mais difícil de ser combatido, pois todos os outros já são reconhecidos pelos usuários ou não, pelos que têm esses defeitos, esses vícios, como comprometedores da qualidade de vida física e espiritual da criatura. Mas a carne ainda é apontada por muitos como sendo uma simples e ilícita alimentação. Neste trabalho, por meio de uma pesquisa séria e comprometida, o autor viaja por questões científicas, morais, filosóficas e espirituais, para tratar do esclarecimento acerca de todos os comprometimentos que este tipo de alimentação implica na nossa vida. Na alimentação da carne,
encontramos o berço de inúmeras doenças que furtam a qualidade de vida, quando não a própria vida dos comedores, sem contar que é fonte de dor e desespero dos animais, que vivem e são abatidos, na maioria das vezes, com requintes de crueldade. Nós, editores deste trabalho, já vegetarianos há muitos anos, entendemos que ser espírita implica diretamente na abstenção deste tipo de alimentação. E o estudo deste trabalho levará o interessado ao mesmo entendimento. Porque se temos em Jesus nosso guia e modelo, conforme orienta a questão 621 do Livro dos Espíritos, devemos tê-lo como norte das nossas ações. E a partir desse entendimento devemos fazer o que ele faria, obviamente. Alguém imagina Jesus esfaqueando porcos ou agredindo animais para devorar os seus restos? E se Jesus não faria, é bom pensar, se nós temos em Jesus nosso modelo e guia, como dizemos, porque é que nós o fazemos? O facto é que o poderoso mercado da morte domina o gosto da maioria, ainda tanto quanto deposita influência nos nossos comportamentos. Neste trabalho que apresentamos, o autor constrói didaticamente no leitor a certeza de que abandonar o vício da alimentação carnívora é a consequência natural do desenvolvimento do homem. Afinal de contas, estamos a comer e a matar irmãos nossos. Nós já fomos animais assim e agora estamos a comer. É muito triste, não é? É. Neste trabalho que apresentamos, como disse, o autor constrói a certeza de que abandonar o vício da alimentação carnívora é a consequência natural do desenvolvimento do homem. A observação séria do Evangelho de Jesus não deixa dúvidas de que para o crescimento espiritual que nos levará à felicidade real é inevitável o sacrifício de todas as paixões. E a paixão pela carne, apesar de não ser considerado um vício, é um vício e grande. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar o vosso pai e a vossa mãe, lemos: mesmo ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. É fundamental que o espírita sério deposite atenção nesta obra, neste livro, Alimentação e Evolução Espiritual, até ao fim, para que se dê a oportunidade de entender que o mundo melhor que desejamos não pode reservar espaço para nada que não seja nobre. Muitos diriam ainda que comem, mas que não teriam coragem para matar, e ouve-se muitas vezes isso: eu como, mas já não sou capaz de matar, tentando aliviar a própria consciência. Agindo dessa forma, comportam-se como pessoas que desejam matar alguém, mas sem coragem ou disposição, contratam alguém para o fazer. Será que isso faz dos que contrataram menos responsáveis do que aqueles que executaram? Amigo leitor, viaje nesta obra de estudo e a sua vida nunca mais será a mesma. Finalizamos apontando a maior manifestação de abandono da alimentação carnívora que conhecemos e que é atribuída a Gandhi, quando foi questionado sobre por que não comia carne. E ele respondeu: como posso eu me alimentar da carne de um animal que conheceu a dor da faca para que eu vivesse? Como posso eu ser tão cruel? Os editores, no verão de 2015. Este livro é realmente muito recente e deu algum trabalho ao
Edson Ramos de Siqueira para o poder compilar. Ele, para além de engenheiro agrónomo e professor da Faculdade de Medicina Veterinária em Botucatu, como já se referiu, desde 1980, passou também a ser espírita desde 1993, vinculado no Centro Espírita Irmãos Tomás, nesta mesma cidade, e no Centro Espírita Fé e Caridade, em São Manuel. Em nenhum dos centros exerce qualquer cargo administrativo, mas atua como palestrante e ministra cursos de espiritismo. Então, em 2015, lançou este livro e fizeram-lhe várias entrevistas, colocaram-lhe algumas questões, uma delas em que lhe perguntam de onde surgiu o seu interesse pelo tema dos animais e, consequentemente, o estudo do consumo da carne e dos seus desdobramentos. Ele explica que, na área profissional, se especializou na produção de carne de ovinos, tendo inclusive realizado um curso de pós-doutoramento sobre o assunto em Espanha. Trabalhou cerca de 20 anos em pesquisas e ensino na área de produção de carne. Em 1993-94 iniciou os estudos espíritas, já que naquele ano foi convidado para preferir as primeiras palestras. Então começou a questionar muitas coisas do que via fazer, como a vivência dele com os animais já vinha desde a infância, uma vez que nasceu e cresceu no meio rural, associado aos estudos espíritas e do comportamento, bem como a triste realidade da frequência visita que fazia aos abatedouros, que a profissão dele assim exigia, despertou-o para uma outra realidade inimaginável. Os animais não convivem conosco para serem mortos e as suas carcaças nos servirem de alimento. Então começou um estudo mais profundo e temos este livro que vamos iniciar agora com o primeiro texto de Allan Kardec, na Gênese, capítulo 7, item 32. O orgulho, e só o orgulho, levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para satisfação das suas necessidades. Grandes homens, donos da terra, donos de tudo o que à volta se encontra. Nós sabemos, e Allan Kardec assim nos diz, que à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. As suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para ele se alimentar. Diz-nos Edson Ramos de Siqueira, neste livro, e como espírita que é, que a doutrina espírita, brilhantemente organizada pelo célebre educador francês Hippolyte Léon Denisard Rival, Allan Kardec, como assim o conhecemos, sob orientação direta de uma pleide de espíritos elevados, disponibiliza conhecimentos fundamentais para que possamos acelerar o processo de crescimento moral e intelectual, com o intuito único de galgar os degraus da longa escada e da escala da hierarquia evolutiva espiritual. Sabemos que no dia 18 de abril de 1857, que é considerado o marco inicial desta elucidativa doutrina, por ter sido a data de lançamento da primeira obra de Kardec, o Livro dos Espíritos. Em 1858, e é sempre bom recordar e relembrar, publicou o primeiro número da Revista Espírita, que passou a ser mensalmente editada até 1869, ano do seu desencarne. Em 1859, Allan Kardec publicou o livro O que é o Espiritismo. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864,
o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. E em 1866, a Gênese. Estas obras, sem dúvida, constituem a base do Espiritismo, seguidas, a partir de então, até aos dias de hoje, por uma vasta literatura transmitida por mestres da espiritualidade maior, reveladoras da realidade da nossa imortal vida. O Espiritismo não é uma religião dogmática fundada por homens encarnados, e sim um dinâmico cabedal de conhecimentos emanados desde as esferas espirituais superiores, dotados de lógica científica e de reflexões filosóficas, sustentadas pelos preceitos morais constantes no Evangelho, os quais podem ser resumidos em uma única palavra de 4 letras: amor. Espiritismo é amor. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamam dessas mesmas relações. Kardec, pedagogo e pesquisador por natureza, deixou bem clara a vertente científica do Espiritismo. Temos que estar convictos que a ciência é dinâmica e, portanto, à base deixada por ele já foram acrescidos e serão nos momentos oportunos e eternamente, à medida que nós estivermos aptos para receber mais esclarecimentos, novos conceitos e conhecimentos cujo aprendizado nos encaminhará às esferas superiores do mundo espiritual. Não é na ciência que está a felicidade, mas sim na aquisição da ciência. Joseph Kleber, médico e físico alemão desencarnado durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou que é necessário romper as barreiras do convencionalismo e apresentar-se ao mundo como um cientista da alma, um cientista do espírito. Meus irmãos, têm à disposição o pensamento, a razão, a intuição e a sensibilidade. Somos todos dotados de tudo isto. Este talvez seja o primeiro passo, mas não se detenha. Prossiga e verá quão compensatória é a busca e quão generosa é a vida para aqueles que procuram libertar-se da visão castradora, dogmática e partidarista e alçar seu voo para muito além da matéria. Allan Kardec, nas suas observações, apresentou o Espiritismo como eminentemente progressista, não é estagnado, evolui, é progressista. A sua visão pode ser considerada extremamente atual, uma vez que, com a elegância que lhe era peculiar, já falava da importância de se formarem livres pensadores. Um dos testemunhos da mente maravilhosamente aberta de Kardec, preceito fundamental do respeito à liberdade, está no seu último trabalho, publicado, aliás, muito pouco ainda conhecido no Brasil, o autor é brasileiro, onde foi editado somente em 2004 pela editora Madras, em comemoração ao bicentenário de nascimento do codificador. Trata-se de um livro chamado Catálogo Racional, obras para se fundar uma biblioteca espírita. O que é necessário haver numa biblioteca espírita? Realmente não conheço o livro, mas pelo que é aqui referido, é interessante percebermos o alcance do que é um livro pensador. Publicado em março de 1869, alguns dias antes do seu desencarne, que ocorreu a 31 de março de 1869, como suplemento independente da Revista Espírita. Este catálogo, que é este catálogo racional,
divide-se basicamente em 4 partes, ou seja, como organizar ou como fundar uma biblioteca espírita. Então ele diz, é fundamental ter as obras fundamentais da doutrina espírita compiladas por Allan Kardec. Ter obras diversas sobre o espiritismo ou complementares da doutrina. 4, obras feitas fora do espiritismo. E 5, obras contra o espiritismo. Porque somente um espírito com a visão e a luz de Kardec poderia agir de forma tão inesperada, porque obras contra o espiritismo. Mas ele era surpreendente e sábio. No início do capítulo deste livro, escreve a seguinte nota: proibir um livro é sinal de que se teme esse livro. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si mesmo e proibir-lhes a leitura aos seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. E assim, terminamos esta primeira hora e esta primeira parte sobre um livro promissor que nos acompanhará ao longo de alguns meses, mas que será, sem dúvida, uma rampa para a nossa evolução espiritual e para entendermos e percebermos que, entre muitos dos vícios que se têm, o alimento através da carne será, sem dúvida, ainda um deles, para alguns de nós, mas com o tempo e com a subtilidade de cada espírito, tudo o que é mais denso ficará pelo caminho sem fazer falta, e percebendo que em cada ser que está perto de nós está um irmão, e nós que percebemos que somos espíritos criados simples e ignorantes e que passamos já por essa fase animal também, antes de chegarmos ao hominal, se temos noção disto, é muito triste pensar que um dia alguém também nos fez o mesmo e nos comeu, não é? Nos comeu. Isto é assim um bocadinho... Não é para deixar já, nem para criticar ninguém, porque também não há legitimidade para isso. Mesmo quem já não consome, e o próprio autor, o Edson, o refere, que não se pode julgar quem ainda consome, seja o que for, e muito menos quem consome carnes brancas, a maior parte já só consome carnes brancas, mas são carnes, porque faz parte de um processo. Portanto, está tudo certo à mesma no nosso processo evolutivo. O importante é aprendermos que, fazendo parte do processo, é desnecessário, é cruel e realmente nós não imaginaremos certamente o que se passa nos matadouros. Eu tirei aqui um apontamento do autor, que nos refere que mesmo aqueles que já despertaram para o vegetarianismo não devem criticar os que ainda consomem carne, porque a sociedade humana é bombardeada com informações a respeito da necessidade da carne para termos saúde perfeita. Um paradigma que pode ser mudado, e já sabemos, pois a ciência médica e a nutrição neste momento comprovam que não é necessário comer carne para ser saudável. Mas são propagandas mediáticas e tocantes que nos dão a entender muitas vezes, até por as imagens que aparecem de lindos jardins com as vaquinhas a passear nos jardins, ou em prados muito floridos, jardins não, mas em prados, em campos muito, muito relevados e com flores muito bonitas, que esse alimento acaba por vir de canteiros de flores. E nós, humanidade ainda ingênua, continuamos a deixar-nos enganar. Existem realmente ainda aqueles que afirmam que os animais foram criados para isso
e que a própria Bíblia autoriza a matança deles para a nossa alimentação. O que também não é verdade, porque o poder económico, juntamente com esta fé cega, cria a normose, que é a patologia da normalidade, que se enraiza ainda mais, algo que já está enraizado em nós há tantos anos e há tantos milénios, que agora vai levar algum tempo. Contudo, as mudanças para um mundo de regeneração estão a acontecer, e mesmo que de forma muito lenta e quase que imperceptível. Apenas a educação é capaz de empreender a evolução e não as críticas, nem o radicalismo de qualquer natureza. Isto para uma chamada de atenção para não criticar e não ser radical, cada qual segue a sua linha ainda de evolução. Sendo que o Espiritismo tem um papel fundamental neste processo educacional, já que nos ensina claramente a dinâmica da evolução espiritual desde a origem até à divindade. Refere-nos ainda que este assunto precisa de ser abordado mais nas casas espíritas e estudado pelos irmãos da doutrina, e é isso que nós estamos a tentar fazer, porque abolir a carne da alimentação é um ato de não violência, consequentemente é um aprimoramento moral. E assim vamos começar a pensar nesses nossos irmãos, então, que correm e que brincam pelos prados, em rebanhos e nos pastos, e outros que estão em cativeiros. Quando é que poderão ser todos restituídos à liberdade e viver como seres sem haver necessidade de irem para os matadouros, onde já André Luís se referia a eles como aquilo que ele denominou na altura a indústria da morte, que dizia que eram sítios onde se sente perto da desumanidade do processo do abate, o sofrimento dos nossos irmãos menores, bem como a energia extremamente pesada que circula naqueles ambientes lúgubres, fruto da ação dos espíritos de baixo padrão vibratório, em mecanismo de vampirização do fluido vital libertado pelaquela matança em série. E começando a perceber o que é a energia, o que é o fluido vital, percebemos que quanto mais denso ele é, mais pesado, maiores são os vampiros espirituais também que andam à volta para se alimentarem dele, os que vivem em mundos mais baixos, ainda mais agarrados a essas situações. Então, todos nós que estamos aqui queremos sentir-nos cada vez mais leves, cada vez mais subtis, cada vez mais perto de Jesus. E quando não soubermos o que fazer, nem como atuar, pensemos, o que é que Jesus faria nesta situação? Mataria, não mataria, mandaria matar, não mataria, comeria, não comeria, respeitaria? E assim não teremos dúvidas em relação à melhor conduta, cumprindo os ensinamentos do Mestre e uma lei, que é a lei do Evangelho. O Evangelho, que é o Evangelho do cosmos, não é só o nosso Evangelho, o Evangelho da Terra, é o Evangelho que vem desde as mais altas esferas até nós e que Jesus nos trouxe.